Olá, estamos começando mais um Rio TV Debate, hoje discutindo o alcoolismo. O consumo de álcool é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, principalmente na América Latina. Para debater esse tema tão importante, nós recebemos hoje aqui a psicóloga Gabriela Henrique, especialista em dependência química, que há 21 anos faz um trabalho voluntário no AA, Alcoólicos Anônimos. O professor Felipe Fortes, médico ebiatra do NESA e do NEPAD da UERJ. E Carolina Coutinho, epidemiologista e pesquisadora da Fiocruz. Obrigada a todos pela presença e eu começo aqui a minha pergunta com a Carolina. Doutora Carolina, quais os dados que temos hoje atuais em relação ao Brasil e mundo, né? Alcoolismo hoje no mundo e no Brasil. A respeito do mundo, a Organização Mundial de Saúde, né, lança anualmente relatórios com dados sobre o consumo de substâncias lícitas e ilícitas em todo o mundo. Segundo o último relatório lançado pela UNODC, que é uma organização das Nações Unidas, um órgão que cuida dessa parte de drogas, de consumo de drogas, no mundo a gente tem cerca de 3 milhões de pessoas que morrem por ano em função do uso nocivo de álcool. O uso nocivo do álcool também está relacionado ao maior número de mortes precoces entre pessoas de 15 a 45 anos. Então, o álcool ele é a substância mais usada no mundo, né? E também mais relacionada a problemas decorrentes ao uso de substâncias ilícitas e também ao maior número de mortes. No Brasil, segundo a última pesquisa realizada pela Fiocruz, que se chama Terceiro Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira, foi estimado que da população de 12 a 65 anos do país, aproximadamente 30% fez uso de álcool nos 30 dias anteriores à entrevista, o que é um número bastante grande. E dessas pessoas que fizeram uso de álcool, aproximadamente 3,5% apresentaram critérios para dependência. Outro dado importante também que chama atenção nessa pesquisa é em relação às pessoas que fazem uso do álcool da forma mais nociva, que a gente chama, né, que é a forma de consumir em binge, que significa para homens consumir 5 doses de bebida em um curto intervalo de tempo e para mulheres 4 doses de bebida em um curto intervalo de tempo. Esse padrão de consumo de álcool é o padrão mais nocivo à saúde e no Brasil a gente verificou que 25 milhões de brasileiros fizeram esse consumo dessa forma nos 30 dias anteriores à entrevista. Então, isso significa dizer que são 25 milhões de pessoas que precisam de uma atenção mais especializada em relação ao consumo de álcool, né? E dados preocupantes, principalmente também em relação aos jovens, não é mesmo? Isso. Que isso assusta sempre, como um todo, mas o jovem hoje, aí eu pergunto até para o doutor Felipe. Doutor Felipe, dentro da sua área, né, especialista no assunto, principalmente ligado aos jovens, nos fale um pouquinho do seu dia a dia aí com esses jovens e o que tem percebido atualmente. Então, obrigado pelo convite, Simone. Então, só ressaltar o que você falou no início, né? Eu sou médico do NESA, que é um núcleo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. NESA é um núcleo de estudos da saúde do adolescente. E também faço parte como clínico do NEPAD, que é um outro núcleo da universidade que estuda a questão das drogas. E aí que eu acho importante assim, você ter falado dessa questão da juventude, né? E ela comentou, né, do início, né, assim, a gente tem um início do uso de substâncias, principalmente o álcool, na adolescência, né? E aí a gente até chegou a falar um pouquinho, né, lícito e ilícito, e aí eu acho que é importante a gente lembrar que na adolescência qualquer substância é ilícita. Então o álcool, ele não é permitido ao uso de adolescentes, né? E aí eu acho que quando a gente fala de adolescência e juventude, a gente vê que a experimentação tem aumentado, né? E a gente percebe que os indivíduos iniciam a experimentação de álcool na adolescência. A gente se pergunta o que está acontecendo, né? Se a gente já tem uma legislação que nos protege em relação a isso. Então, assim, não é permitido que adolescentes consumam, não é permitido que adolescentes comprem, né? Ou vão em algum lugar adquirir a substância. E aí a gente percebe que esse controle ele é muito precário, né? Assim, o NESA, inclusive, isso seria um dos motivos, no caso? Essa é uma questão importante para a gente prestar atenção, né? Nessa fiscalização realmente na prática. Eu acho que existem muitos motivos para as pessoas usarem substâncias, né? Mas a permissividade com que os adolescentes acabam usando álcool, com certeza influencia de alguma forma, né? E o que assim, a gente
É muito comum a gente ver pais e mães muito assustados se descobrem que o adolescente experimentou maconha, alguma outra substância com os amigos na escola, mas permitem muitas vezes que usem o álcool dentro da própria casa, né, da sua própria casa. E muitas vezes até oferecido pelos pais. Exatamente. Isso E acontece? Aí, com certeza. Muito. Né? Cada Como que vez fica mais? isso, né? Assim, que mensagem que também subliminar que esse cuidador está passando para esse adolescente, né? É proibido, é contra a lei, mas eu permito que você use. E aí já até começa. incentivo. E às vezes até incentiva. Não, eu prefiro que beba em casa, comigo, né? Porque é contra a lei fornecer álcool para o jovem. Exatamente. Então, o adulto que fornece o álcool para o jovem, ele também está infringindo a lei. Exatamente. É importante Então, destacar é um isso. cuidado como um todo, né? que se deve Exatamente. ter. É uma questão bem complexa, né? Assim, não que eu acho que assim que a gente tem que ser baseado na punição, né, e na não permissividade, que isso vai resolver todos os problemas. Acho que essa não é a solução. Mas a gente tem que lembrar muito desse tópico, né? Assim, que Tem na esse olhar adolescência, mesmo. exatamente, na adolescência o álcool é ilícito, né? Então como é que fica esse oferecimento em casa pelos pais, enfim, né? Na nossa prática, eu vejo muito assim, adolescentes que vão na festa de 15 anos e se embriagaram. E tiveram que ir para o hospital em coma alcoólico, Em um coma. jovem de 14 e 15 anos. E tem acontecido muito. Com certeza. E aí a primeira pergunta é, como que eu, que sou adulto, faço uma aniversário de 15 anos com bebida alcoólica ser oferecida para adolescentes? Né? Já é uma questão a se pensar e Essa é uma- refletir, essa é uma até grande mesmo questão nesse para ser- momento. Exatamente. Ok, doutora, agora conversar aqui com a Gabriela. Gabriela, seu trabalho é de 21 anos, né, como voluntária no AA. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho e o que você tem observado na prática, principalmente nos grupos que você participa. O meu trabalho é como amiga de AA não alcoólica, né? Comecei trabalhando num hospital onde os alcoolistas, membros de AA, faziam reuniões dentro lá para os internos, para os pacientes internados, e passei a acreditar porque eu vi que funcionava. Quando as pessoas saíam da internação, eles começavam a frequentar os grupos. Fiquei curiosa para saber como é que funcionava, fui muito bem recebida, como qualquer profissional, normalmente da área de saúde, que se interessa, pode ir a uma reunião, saber como é que é. São 36 princípios que a Irmandade de Alcoólicos Anônimos tem e o famoso 12 passos, né? Que é onde quando a pessoa quando ela tem o desejo de parar de beber, ela pode ingressar em Alcoólicos Anônimos. Não paga taxa, não paga mensalidade, é para homens e mulheres e funciona para todos. Então, o único requisito é o desejo de parar de beber, né? Todos são bem-vindos. E o AA hoje no mundo inteiro. Sim, em cerca de 180 países, né? Uma estimativa aí de uns 2 milhões de membros de Alcoólicos Anônimos. Quem quiser mais informações pode até acessar o site, que é o aa.org.br. Tem tudo lá bem completo, literatura. Tem livro também, né, que foi lançado com mais de 35 mil exemplares. Sim, tem muitos livros que tanto orientam os profissionais que trabalham com pacientes alcoolistas, quanto para os próprios membros se manterem em recuperação. E é algo que eu, como profissional, como especialista na área, vejo funcionar. E isso me atraiu para permanecer. A partir disso também é que, às vezes, por exemplo, o fato de eu estar aqui, não alcoólica, e não um membro de AA, porque eles prezam o anonimato. Eu acho bem importante falar disso também. Porque eles prezam o anonimato justamente para que haja um equilíbrio entre os membros, porque o AA ele trabalha com a atração em vez da promoção. Então, para que se mantenha a unidade entre os membros, normalmente quando é uma questão de mídia ou algum trabalho público, normalmente é um amigo não alcoólico de AA que pode aparecer. E eles mantêm preservado o anonimato para que haja o equilíbrio e essa unidade entre os membros. Isso também é uma das coisas que eu admiro demais e vejo que mantém a serenidade entre eles durante a recuperação. E com certeza tem feito muito sucesso ao longo desses anos, né? São 84 anos no mundo e 73 no Brasil. Faz 85 no mundo em junho
e no Brasil em setembro. 74 anos, Isso. e aí sempre com esse sucesso desse trabalho. Bom, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Não saia daí, até já! Estamos de volta com o nosso segundo bloco, hoje falando sobre alcoolismo. E eu passo a minha pergunta aqui para a doutora Carolina. Doutora Carolina, nós temos a data aí do dia 18 de fevereiro. A importância dessas datas, né, que é o Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. São importantes essas datas? São de extrema importância. Para a gente lembrar, né, essas datas são escolhidas para que a gente possa debater, fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, conversar sobre as causas, os riscos que esse comportamento traz e possa trazer esse assunto para ser discutido dentro da sociedade, das escolas e dentro do contexto familiar, porque é muito importante que a sociedade como um todo entenda quais são os riscos associados e os danos, né, associados a esse comportamento, para que possam fazer, então, escolhas adequadas a cada padrão de vida de cada um. Então, as datas, elas são escolhidas para isso, para que a gente possa discutir, falar abertamente e lembrar da importância da prevenção, do cuidado à saúde da população. E o que podemos ressaltar em termos aí do trabalho da Fiocruz hoje, atualmente, para isso? Já demos alguns dados, tem as pesquisas e, na prática, o que mais vem sendo feito dentro da Fiocruz? A Fiocruz, ela desenvolve pesquisas, né, pesquisas epidemiológicas, então, levantamentos estatísticos, pesquisas para a gente conhecer melhor o comportamento e o perfil das pessoas que usam uma série de substâncias, não só o álcool, né? A Fiocruz também tem núcleos de apoio aos CAPs, né, que são os Centros de Apoio de Atenção Psicossocial. Então, a Fiocruz fornece capacitação, treinamento. A gente faz também cursos para profissionais da área da saúde, para estudantes, para que compreendam melhor o tema. Então, pesquisadores ou estudantes da área da saúde também que têm vontade de entender mais um pouco sobre o uso de substâncias psicoativas. Também existem cursos específicos. Então, a Fiocruz ela tem uma atuação em diferentes áreas nesse sentido, né? Desde a educação, né, passando a levantamentos de informação e para que a população e a ciência, né, possam conhecer os padrões no Brasil, e até a capacitação e ao apoio aos profissionais na atenção, no nível de atenção. Sim, como um todo, né, nessa Isso. área. Doutor Felipe, muitas pessoas perguntam até que ponto a genética influencia nessa predisposição do alcoolismo. Então, Simone, eu acho que a gente tem que ter sempre em mente que quando a gente acaba usando abusivamente alguma substância, como o álcool, por exemplo, né, são questões multifatoriais que levam a esse comportamento, a essa situação, né? Enfim, não vai ser não é porque o meu avô teve uma situação de alcoolismo que eu inevitavelmente vou ser alcoolista, né? Isso a gente se reflete para outras patologias também, né? Não é, assim, quem tem uma situação de diabetes na família tem uma tendência um pouco maior de ter diabetes, mas isso não quer dizer que eu estou fadado a ter diabetes, né? E o contrário também, né? Que não tive nenhum caso, não quer dizer que não pode desenvolver um... Agora, a partir de que momento a gente tem essa constatação de que a pessoa é alcoolista? Porque agora não se diz também mais alcoólatra, é alcoolista, né? Pois na verdade é o seguinte, a gente tem... No tratamento de uso de substâncias, a gente tem muitas linhas, né, de possibilidades, né? Dentro dessa questão do alcoolismo, assim, a gente observa que há muito tempo, né, assim, que o AA, há muito tempo, mundialmente, tem uma atuação muito forte de respostas muito importantes e muito boas, né, assim. A gente lá no NEPAD, por exemplo, trabalha com a psicanálise, que é uma abordagem quase que completamente diferente do AA, que é uma outra possibilidade de tratamento, não só para álcool, como para outras substâncias, né? E aí, dentro desse contexto, eu acho que a gente também pode individualizar cada caso, sabe? Acho que o mais importante é a gente querer tentar definir protocolos de quando que a pessoa é alcoolista ou não, que isso até tem descrito nos critérios da psiquiatria, enfim. Mas eu acho importante você olhar para o indivíduo, como que ele está em relação ao uso dessa substância, como que ele está se sentindo, né? Como ela até mesmo disse, assim, né? Você ir até o AA, por exemplo, ou procurar um tratamento é algo muito individual, né?
Você percebe quando aquilo está te incomodando e quanto que está interferindo na sua vida, na sua produção, na sua família, com seus amigos. Eu acho isso importante. E lá acontece muito do núcleo da própria pessoa procurar ou muitas vezes a família chega a fazer esse contato, como assim no AA? Como é que acontece esse apoio? Acontece de tudo, né? De tudo. É muito comum só a família chegar, né? Porque às vezes isso começa a incomodar primeiro os familiares ou os amigos que estão próximos. Que a pessoa acaba não percebendo. A pessoa às vezes não cai a ficha, né? Não caiu a ficha ainda, né? Mas às vezes chega também a própria pessoa que já está incomodada com o uso, né? Uma contribuição, Felipe. Sim. Complementando o que ele falou, em Alcoólicos Anônimos também, tanto nas minhas palestras quanto os membros entre si, uma das coisas que a gente fala, que eu acho que tem bem a ver com o que ele trouxe, a doença é a mesma para todos, mas a recuperação é individual. Então, cada caso especificamente, a programação em AA está lá. Tem os 12 passos e os 36 princípios. Agora, cada um vai fazer de acordo com a demanda própria e isso vai funcionar de um jeito diferente para cada um. O importante é que a pessoa esteja atenta a esse autocuidado. E até os profissionais, né? Sim. Para esse acolhimento realmente acontecer. Agora, eu queria falar um pouquinho, Gabriela, do inventário que foi feito. Foi o primeiro e chamam de inventário mesmo, porque não é uma pesquisa, né? O A não chama de pesquisa, ele chama de inventário. Né? Esse inventário é importante, com dados importantes. Sim, Alcoólicos Anônimos, ele não trabalha com estatísticas, né? Mas foi feito esse levantamento pelos próprios membros ao longo do ano de 2017 e esse foi o primeiro inventário de AA, que foi lançado em janeiro de 2018, que contribui muito para a gente, profissional da área de saúde, ter uma noção de como que funciona, porque nem todo profissional ele consegue ou já foi a uma sala de AA para ver como é uma reunião. Inclusive, todos vocês estão convidados, porque eu fui, me apaixonei e não saí mais, né? Deu para perceber. Então, mas a gente indica muitas vezes pacientes para os grupos anônimos, né? Para o AA. Então, aqui é uma referência que a gente tem de como que esses membros chegaram, quem que encaminhou, se foi uma instituição de saúde, se foi privado, foi depois de uma internação, foi por profissional, foi por outro membro, através de uma abordagem que eles fazem nesses trabalhos que tem, como o Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo, como já fez o AA. Se não me engano, quando a AA fez 70 anos no Brasil, teve uma exposição em várias estações principais de metrô aqui no Rio de Janeiro, com toda a exposição das literaturas, de como que o AA começou no mundo, como que começou no Brasil, e teve uma aderência absurda, sabe, de pessoas se interessando, querendo conhecer. Enfim, então tem aqui preenchido pelos membros índice de recaída, se já recaíram ou não, qual é a situação conjugal, idade. Tem vários dados aqui importantes, né? É muito enriquecedor, eu indico a principalmente... ocupação, né? Exatamente. Sim, ocupação profissional. Porque até eu ia colocar esse assunto, não existe classe social. Não. Fale um pouquinho. Não existe, complementando a fala deles, é importante, a gente estava até conversando isso um pouquinho antes de começar, né? Que o uso do álcool, assim como das outras substâncias, a gente chama de multifatorial, né? Ou biopsicossocial. Porque a gente tem influência da genética, da sociedade, né, os fatores sociais e os fatores biológicos de cada um e também da substância que está sendo utilizada, no caso aqui a gente falando do álcool, né? Então, para que uma pessoa apresente, por exemplo, sintomas de dependência ou sinais de dependência, né, que a gente chama, que seria o padrão de consumo mais complicado, porque já está afetando a saúde da pessoa ou o ambiente em que ela vive, existem diferentes formas de se detectar essa dependência. Normalmente, a gente utiliza em centros de saúde ou nas pesquisas escalas padronizadas mundialmente ou referendadas pelas instituições de psiquiatria, como o colega falou. E a dependência, a pessoa não precisa chegar à dependência para começar a se preocupar com o uso do álcool, né? Ela deve conhecer, desde que opta por fazer o uso, ela deve conhecer quais são os riscos que aquele comportamento pode trazer para ela. Não só riscos da saúde, que são os que a gente destaca mais, né, frequentemente, mas também os riscos sociais e para a sua vida enquanto profissional, por exemplo. Quando a pessoa bebe mais e aí perde a hora do trabalho, ou a hora da escola, ou tem algum compromisso e em função da bebida tem um desempenho aquém do esperado. Então,
o uso da substância, nesse caso a gente está comentando o álcool, ela pode interferir não só na saúde, porque a gente sabe que tem impacto para estar relacionada, né, a doenças cardíacas, a doenças sexualmente transmissíveis, a violência, episódios de violência, mas também a outros problemas sociais. Então, a gente costuma dizer que o uso de substâncias, ele não é um problema só do indivíduo, ele é um problema do indivíduo, da família e da sociedade como um todo, né? Então, isso é uma coisa que todos nós temos que conhecer para conseguir fazer melhores escolhas, né, para a nossa vida e conseguir contribuir para construir uma sociedade melhor. É importante o que ela falou, que a gente começa a usar substâncias como álcool, por exemplo, na adolescência. Assim, a esmagadora maioria, tá vendo até a pesquisa de vocês aqui rapidinho, fala que seu primeiro contato foi entre 12 e 19, 20 anos, né? Dificilmente você vai ver alguém que começou a sua experimentação de álcool aos 30, 40 anos, né? Então é importante isso que ela falou, né? Assim, você não precisa ter critérios de dependência ou de já estar com comprometimentos para você olhar para isso, principalmente se você é adolescente, né? Se você é adolescente e você usa e você já ficou bêbado algum dia, por exemplo, vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para isso. Não precisa já ter um deletério enorme na sua vida para você poder estar dando atenção a isso e ver o que está acontecendo. Observar isso. Exatamente. Nós vamos para o intervalo e já voltamos, então. Não saia daí, até já. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco, hoje falando sobre alcoolismo. E eu volto aqui na questão da pergunta, a parte prejudicial, os danos, principalmente para os jovens, doutora Carolina. Então, o uso de álcool, especialmente na juventude, né, na idade mais jovem, na adolescência, é mais prejudicial porque o cérebro das crianças e dos jovens estão em desenvolvimento. Na verdade, o nosso cérebro está em desenvolvimento até aproximadamente 20 e poucos anos. Então, isso quer dizer que a gente está formando várias conexões cerebrais e vários mecanismos do nosso cérebro. Usar uma substância psicoativa, né, que age no sistema nervoso central é especialmente prejudicial enquanto o cérebro está em desenvolvimento, porque pode causar danos a curto prazo, mas também danos a longo prazo, né? Por exemplo, um adolescente ou uma criança que consome álcool enquanto o cérebro está em desenvolvimento, né, uma pessoa menor de 18 anos, ela tem cerca de 4 vezes mais risco de apresentar dependência na idade adulta. Ela também apresenta mais risco de adquirir outras doenças, como câncer, doenças cardíacas e hepáticas. Então, o uso na idade jovem é muito mais preocupante. Por isso que a gente costuma dizer que a prevenção, né, as estratégias de prevenção atuais, elas focam em adiar o primeiro uso, a idade do primeiro uso, né? Então, é fundamental que as pessoas elas podem optar por usar o álcool ao longo da vida, mas que o façam em idade mais avançada, para que isso não prejudique ainda mais o desenvolvimento do corpo e do cérebro. Nesse sentido, então, é importante a gente lembrar das atividades de prevenção nas escolas e do papel da família. As escolas, por quê? Porque a gente tem uma grande concentração ali de jovens, né, que estão ali em um ambiente para aprender, e as estratégias de prevenção vão alcançar, então, um número de pessoas maior, né? Um número de jovens maior. Então, é importante que os jovens entendam o que representa o uso de substâncias para a sua vida, não só naquele momento, mas também no futuro. O papel da família também é de extrema importância. Exatamente, é o que a gente estava falando, né? Só para passar aqui para a Gabriela também concluir, a doutora Gabriela, a importância da família. Paralelo a Alcoólicos Anônimos, né, existe uma associação que se chama Al-Anon, que é para familiares dos alcoolistas. Podem ser também os filhos adolescentes, que são os alatins, né? Também tem grupo para adolescentes. Isso, que até a gente tem um folheto aqui que ele já tem, né, explicando também, né, tudo o alcoólico que bebe e a família que fica tonta lá, ó. Então, porque acaba gerando o que a gente chama de codependência, que é a dependência emocional do dependente químico, do alcoolista. Então, os grupos de Al-Anon, eles têm esse objetivo de orientarem os familiares de alcoolistas para também saberem lidar com a doença e não adoecerem psiquicamente juntos, ou, quando já adoecidos, também entrarem em recuperação. Porque acaba influenciando em toda a família. Afeta toda a família. Afeta também. Exato. Doutor Felipe, na sua experiência, então, os jovens estão aí bebendo também e as meninas, mais do que os meninos? Historicamente, as mulheres bebem um pouco menos, né, do que os homens, mas elas têm conseguido alcançar os meninos, né?
o índice de meninas que experimentam, iniciam o uso, inclusive na adolescência, tem aumentado cada vez mais, né? E aí eu acho que a gente não pode também deixar de mencionar, a gente já falou um pouco da família, da prevenção nas escolas, pensar numa estrutura mais sistemática governamental, por exemplo. Então, quais estratégias e na prática, eu acho né? que a gente tem uma lacuna muito grande ainda, que a gente tem mídia de incentivo ao álcool, né? Que é focado em quem? Na juventude. Então, quem faz propaganda de álcool na televisão? Cantor famoso, jogador de futebol, que inclusive é um contrassenso, né? Você é esportista, precisa do seu corpo pleno para fazer uma atividade de alto rendimento e o álcool não tem nada a ver com isso, né? E aí, assim, assim como a gente já evoluiu, que a gente não tem mais propagandas, por exemplo, de cigarro na televisão, né? Quem é da nossa idade lembra que existia. Que eram as mais belas, inclusive. Então, a gente precisa de alguma regulamentação mais dura em relação a essa indústria, porque os publicitários são muito bons no que eles fazem, né? Então, assim, os jovens também têm essa influência, óbvio. Né? E os fabricantes hoje de cerveja também têm que ter uma responsabilidade. Hoje a gente vê também cervejas artesanais, que têm uma influência muito grande, até porque as pessoas começam a fabricar dentro de casa. Sim. Só complementando, mais do que até as cervejas artesanais, o que a gente vê atualmente nas grandes indústrias é a fabricação de bebidas mais doces e apresentações mais divertidas para atrair o público infantil, adolescente e o público de mulheres. Então, essa é uma estratégia recente da indústria. Existe também uma coisa que é muito preocupante para os jovens, especialmente, que são as festas open bar, que são aquelas festas em que você paga uma entrada e bebe à vontade. Nessas festas, a gente vê fortemente o consumo mais nocivo, que é aquele consumo de grandes quantidades em curtos períodos de tempo. E aí, que está associado à violência e a outros comportamentos de risco. E lembrando que no open bar, que é uma coisa que se usa hoje em dia, você usar o álcool com o energético, que é absolutamente comum. Que tem uma combinação bem... Que é uma combinação desastrosa, porque o álcool... Bomba, né? É uma bomba. Porque o álcool deprime o seu nervoso central. E o energético, ele deixa você mais ligado. Então, o que acontece? Né? Uma coisa equilibra a outra, você precisa de uma quantidade maior de álcool para pegar a onda do álcool, então você se intoxica com mais facilidade e com mais gravidade, né? Desculpa te interromper. Nada, imagina. E usando o exemplo do tabaco, a gente viu essa redução ao longo dos anos porque teve uma iniciativa lançada pela Organização Mundial de Saúde, que o Brasil foi dos países que adotou, que foi a Convenção Quadro, que estimulou uma série de questões, entre elas a regulação, a não patrocínio de eventos esportivos e culturais, e que a gente viu aí, então, esse reflexo na redução do consumo de tabaco nos últimos anos, no Brasil e nos outros países membros. Sim. Ano passado, a Organização Mundial de Saúde lançou uma iniciativa semelhante para o álcool, que é a iniciativa SAFER, que o Brasil, inclusive, ratificou ano passado também. E que, dentre as estratégias, são 5, estão a regulação dos estabelecimentos que vendem, aumentar a fiscalização, então diminuir também a propaganda e coibir ou diminuir, regular, né, o patrocínio de atividades culturais e tudo mais. Então, a gente espera que, com esse pacote de iniciativas sendo implementado pelo governo, que comece a acontecer realmente na prática. Reflexos na prática. E a questão da lei seca? Uma pergunta como um todo. Vocês acham que realmente ajudou? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu também, como médico, trabalho em emergência, né? Depois da lei seca, que é uma ação de promoção de saúde, né? De redução de danos, né? Os índices de mortalidade por acidentes automobilísticos diminuíram muito. 40% no Rio de Janeiro. Existem estudos que apontam. É importante, então, medidas como essa devem ser levadas em conta e acontecer cada vez mais. Pode falar. Interessante também, baseado no que eles estão trazendo, que inclusive até Alcoólicos Anônimos começou a ser muito mais demandado pelas instituições para que os membros fizessem essas orientações, essas palestras informativas sobre recuperação, até por escolas, nessa questão da prevenção, para os adolescentes, devido a esse aumento. Isso também é bem interessante, porque há essa disponibilidade, né, do AA para com as instituições, para com a sociedade civil, para que a gente conscientize e oriente, né? Exatamente. Agora, só para a gente voltar aqui, daqui a pouco vamos ter que encerrar o nosso bate-papo, a questão do aplicativo, muito importante, redes sociais hoje em dia para ter esse contato, principalmente com os jovens, mas também está atingindo a todos.
Sim, de uma e é forma bem interessante, importante. porque o acesso maior, o AA lançou o Amigo Anônimo no Facebook em 2017, se eu não me engano. E agora tem um aplicativo em também. um mês, 1 milhão de jovens acessou o Amigo Anônimo no Facebook. Tem a página no Instagram, no Twitter, no YouTube e tem um aplicativo que é o AARJ, que serve tanto para os profissionais quanto para quem quer ir a uma reunião, que tem o endereço de todos os grupos de alcoólicos anônimos no estado do Rio de Janeiro, com os dias e os horários das reuniões. Isso facilita bastante o acesso para a gente indicar um paciente ou para quem é membro ou para quem quer conhecer ou um familiar também saber onde tem um grupo de AA próximo para poder orientar e ajudar. Muito importante. Ou ser ajudado, o aplicativo né? é só no Rio de Janeiro ou no Brasil todo? Esse aplicativo há um é ano, referente né? só Tá. ao estado do Rio. Ok. Agora, infelizmente, vamos para as nossas considerações finais. Eu pedi para o Dr. Felipe, por favor, sua mensagem aí final para a gente nesse debate tão importante. Bom, eu queria, acho que é importante só a gente falou tanto da juventude, né, que é o foco da mídia, né, e das propagandas para incentivo de uso de substâncias, principalmente de álcool. Então, assim, lembrar que a gente tem que estar muito atento em relação aos nossos jovens, né? E aí eu acho que a gente tem que atuar em duas frentes, né? Acho que primeiro a gente precisa dar limites para eles, é claro, né? Assim, você vai levar o seu filho numa festa, você vai na festa, vê quem é que está na festa, o que está sendo servido na festa. Se tiver álcool, você não vai deixar seu filho na festa, vai embora e vai chamar o conselho tutelar para falar sobre essa festa que tem álcool para menores de idade. Parece radical, mas é uma Parece forma... radical, mas os adolescentes precisam desse limite, que na verdade o limite é um cuidado. E aí junto com isso, dessa postura parental mesmo, né, de olhar, de supervisionar, de estar junto, que a gente também possa ser muito aberto com eles, né, que a gente possa conversar com eles de olho no olho, na mesma altura, né, falando dos seus problemas, para ouvir os problemas deles também, porque muitos pais falam que às vezes não me contam nada. E aí eu pergunto, mas você conta da sua vida para o seu adolescente também? Você quer que o adolescente seja seu amigo, mas você não é amigo dele. Então, assim, né, converse francamente com o seu jovem. Claro, que é uma coisa que você se constrói, né, desde a infância, né? Então, constrói essa amizade, essa possibilidade de diálogo franca, que com o uso de substâncias, o abuso de substâncias, ele é multifatorial, você está mais próximo e acolhendo seu jovem, certamente você tem uma resposta boa. Quem quiser falar comigo, lembrando das redes, pode falar comigo no Instagram, Médico de Jovens. E o NESA e o NEPAD está aberto para todas as pessoas do Brasil, é um serviço público, que não é um serviço parasita, é um serviço muito bom, os funcionários públicos são muito bons. Está funcionando aonde aqui no Rio de Janeiro? O NESA funciona em Vila Isabel, lá do Hospital Pedro Ernesto, é um ambulatório aberto, e o NEPAD, que é para tratamento de substâncias, né? Funciona na Rua Fonseca Teles, 121, quarto andar. Ele é aberto segunda a sexta-feira, das 10 às 4 da tarde, quem chegar vai ser atendido. Que bom, obrigada, doutor. Ok. Muito obrigada. Estamos à disposição de toda a população. Obrigada, doutora Carolina, por favor. Eu gostaria de falar também da importância dos CAPs nesse papel do tratamento e na atenção e da prevenção. São os centros de apoio psicossocial que a gente tem distribuídos no Rio de Janeiro, são de extrema importância, tem profissionais extremamente capacitados, enfim, recebendo ou não, a gente está com um problema aí de pagamento dos profissionais de saúde, mas são profissionais extremamente capacitados e estão ali atendendo a população já há muito tempo, experientes. Em relação especificamente às atividades de prevenção, a gente costuma dizer que a informação é a melhor prevenção que a gente pode ter, então a orientação que eu dou para os pais e para os jovens é busquem informação adequada, de qualidade, em locais confiáveis. Então você tem o site da Fiocruz, você tem do Alcoólicos Anônimos, você tem da UERJ, de diversas instituições. Conversem com os jovens e com os adolescentes, porque todo mundo já foi jovem, né? A gente já foi jovem, então não desqualifiquem a preocupação do adolescente ou do jovem, se coloquem no lugar deles, né? A gente fala tanto de empatia atualmente, né? A gente precisa ter empatia com os nossos também dentro da nossa casa. Então isso é essencial para criar um vínculo entre pais e adolescentes, entre as pessoas que convivem junto, para que possam então juntos procurar uma melhor solução para qualquer problema. Importante lembrar também que não existe, né, um tratamento padrão para todo mundo, que o ideal é que sejam projetos terapêuticos individuais de fato, porque a gente sabe que
cada problema afeta as pessoas de maneira diferente, né? Como a gente falou, que é um problema multifatorial, que pode estar relacionado a diversas situações, então cada pessoa também vai receber e vai conseguir lidar com esse problema e se recuperar do problema ou da situação de maneira diferente. Então é importante também a gente lembrar sempre disso, que todos somos diferentes, né? Exatamente. Então respeitando as nossas diferenças, mas cuidando um dos outros, principalmente com informação, com afeto e empatia. Com certeza. Doutora Gabriela? Vou usar uma frase que Alcoólicos Anônimos usa muito e que eu aprendi com eles e trago para a minha vida, que eu vejo funcionar. O exemplo não é a melhor maneira de convencer, é a única. Então, nós, profissionais da saúde, façamos a nossa parte e sejamos exemplo. Os pais, os responsáveis, os tios, os padrinhos, as madrinhas, os criadores, sejam exemplos para essas crianças terem bons parâmetros de referência, para entenderem, né? Para não haver contradição. Olha, isso é ruim, mas eu faço. Mas se eu sou um exemplo de que eu te digo que isso é ruim e eu não faço, opa, fica mais fácil da gente conscientizar essas crianças e esses adolescentes. Então, o exemplo não é a melhor maneira de convencer, é a única. Ok, muito obrigado. Eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui, porque com certeza é um tema que a gente tem que estar sempre dando essa atenção importante, esse olhar, essa informação. Muito obrigada. Obrigado. E a você que está nos acompanhando, muito obrigada mais uma vez pela sua atenção e até o próximo programa. Tchau.